Claro, estamos aqui para isso. Eu acho que na questão da política é importante que todo mundo fale, sabe? Porque ela é uma questão aberta, entendeu? Tipo, a política é justamente isso, né? Tipo, Mas você concorda que a pessoa que te admira, porque você fala para milhões, ela vê em você uma postura, ela vê em você uma figura de autoridade, de modo que... Mas é um erro dela, né? Tipo, me ver dessa forma, a mim. Pode ser, mas existe uma inclinação que a gente sabe da natureza humana para isso. E se você tem esse conhecimento, como é que você aceita virar e falar, o problema é seu? Porque você interpretou... Cara, eu sou um comunicador profissional. E aí as pessoas às vezes falam para mim, equipe, não, Pedro, você já explicou. Eu falei, não, vou explicar isso um pouco mais, porque eu quero que as pessoas entendam. Mas eu posso te dar um outro contra-argumento? É isso? Pode, estamos aqui para isso. Interpretações, elas são abertas. Claro. Certo? Então, tudo que você fala, ela tem múltiplas interpretações para você ter sobre essa coisa. E você não tem controle nenhum dessas interpretações. Elas podem ser burras e Concordo ilógicas. plenamente. Então, a tentativa de criar uma fala, uma comunicação que seja 100% à prova de más interpretações ou 100%, é tipo impossível. Eu falei que eu queria ser 100%? Não. Eu falei que eu queria ser o máximo possível. Mas quando você se recusa a falar sobre um assunto, você acaba sendo 100% nisso, né? Não. Eu acho que tudo depende do propósito da comunicação em questão. Acho que essa que é a grande questão. Para que nós estamos aqui conversando? Para que nós... Eu não estou falando daqui, estou falando claro. de maneira geral. Aconteceu muito na TV quando eu trabalhava, que era, Pedro, vem falar de não sei o quê. Eu falo, não, mas vai ser tão bom você falar disso. Eu falo, tá, pode até ser bom, mas eu tenho responsabilidade de saber que eu não sei falar disso o suficiente. Se você quiser, eu te digo quem sabe mais do que eu para falar. Mas é que nem tudo que a gente fala precisa ser uma aula também, né? A gente Cara, mas eu sou um professor. Mas não sempre. Entendeu? Você também é humano. Mas as pessoas não conhecem o Pedro Marguerita, igual ele falou. Elas conhecem o Pedro Calabrese. É que eu gosto de pensar que o Flow é um ambiente para isso também, entendeu? Tipo... Mas e a gente tá aqui falando de várias coisas. Sim. Mas qual é a vantagem? Eu só tô... A vantagem é que a gente pode aqui falar sobre muitas coisas que estão dentro da minha especialidade, que vão melhorar a vida das pessoas e que estão baseadas num mínimo de embasamento. E isso, para mim, é o crítico. Claro, é o mínimo de eu acho isso muito Vai foda. ter interpretação distorcida? Óbvio que vai. Sim. E assim, as pessoas... Até porque, para você ouvir certas coisas, você precisa ter um certo preparo. E você falou, as interpretações, elas mudam. Só que tem um neurocientista chamado David Eagleman. Vale você assistir o TED dele. Né? Porque ele diz o seguinte, né, na palestra dele no TED. Uns tempos atrás, o telescópio Hubble, ele foi apontado para um pedaço lá do céu, né, e ficou lá, olhando. Durante um tempo, eu não vou lembrar quanto tempo. E aí, eles acharam que iam descobrir algumas coisas e tal. E quando voltou, cara, o número de galáxias... E vocês estão com a galera... O Sacani, o Sacani aqui, então eu posso errar, tá? Sacani, tá vendo? Eu tô falando de uma coisa que eu posso errar. Sacani, eu peço desculpa se eu errar o número. Mas não tem problema não você falar. Mas eu quero falar por quê? Porque eu quero trazer a parada comportamental disso. Que é assim... Eles olharam lá e deixaram, e quando eles descobriram, cara, eles descobriram acho que 2 trilhões de novas galáxias. Tipo, não é... umas 10, entendeu? Tem noção que é 2 trilhões... Não, velho, 2 trilhões de novas galáxias. É tipo, tem todo um outro universo que a gente nem conhecia. Não, é que assim, na verdade, o universo, que é a única coisa que existe, né? O universo, ele é tão mais vasto do que a gente imagina que, sabe, é assustador. E aí, assim, você pensar e presumir que você sabe tudo a respeito de qualquer coisa, já é uma ignorância por si só. Com certeza. Porque existe muita coisa que a gente não sabe. A maioria das coisas a gente não sabe. Muita coisa. Tem mais coisa que a gente não sabe ou que a gente sabe? Não sei. Por quê? Porque tem coisa que a gente sabe que não sabe. Eu sei que eu não... Pedro, qual é a natureza biológica da consciência humana do ponto de vista computacional? Ou seja, como é que eu pego um computador e eu programo esse computador para ele ter uma consciência humana? A gente não sabe. Estão tentando aí, tem um projeto na Europa muito grande, tem um projeto nos Estados Unidos muito grande. Que da hora. Mas assim, tem os neurocientistas que dizem que isso é possível e tem os que dizem que não vai rolar. E é muito louco porque os caras brigam e tal, mas enfim, divide os caras. Não sei, eu sei que eu não sei isso. Agora, tem uma porrada de coisa que eu nem sei que eu não sei. Porque a gente não faz nem ideia disso. Para pra pensar... Em coisas hoje que nos parecem óbvias, assim, e a gente nem sabia que a gente não sabia disso 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Sim.
Né? Caralho. Sei lá, velho, para pra pensar em... Antibióticos. Não, para pra pensar na natureza, Voar. na natureza quântica das coisas. Natureza quântica das coisas que físicos explicam muito melhor do que eu, até Quarks. porque tem o Richard Feynman, o grande Nobel, ele tem uma frase que eu acho ótima, né? Cara, esse cara era um professor, assim, que é um dos caras que me inspirou como professor. E ele dizia, se o cara diz que entende de física quântica, ele não entende de física quântica. Porque quem entende fala que não entende, né? Porque é muito complexo, cara, muito complexo. Vocês estiveram com o Pedro Luz aqui, então eu queria mandar um abraço para ele, porque ele não sabe, eu não conheço ele, mas eu admiro muito o canal dele. Cara, que cara bom comunicador, Ele é bom, né? ele é excelente. Pô, aprendo muito. Eu, professor, tenho a minha área de especialidade. Mas então tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe. Então, a vastidão da ignorância, ela é muito grande. É muito grande. E você precisa admitir isso. No entanto, e aí o David Eagleman fala isso lá na palestra dele, tem coisa que a gente sabe. Sim. A Terra não é plana. Tipo, o exemplo que ele dá é esse, entendeu? E tipo, não é. E assim, se você entende como um satélite funciona e você entendeu física de ensino médio, você sabe que a Terra não é plana. Você sabe que teve um cara lá na Alexandria, eu não vou lembrar especificamente onde é, mas ele calculou a circunferência da Terra baseado em sombra. Cara, 2000 anos atrás. Só que aí a gente vem para um problema da internet, talvez. O Umberto Eco, grande intelectual italiano, ele disse o seguinte, então não são minhas palavras, ninguém se ofenda comigo, porque foi palavra do Umberto Eco. A internet, ela não criou nada. Ela só deu voz a uma legião de idiotas. Ele fala com essas palavras. Porque o que ele quer dizer? Que não é que nasceu um monte de gente, nas palavras dele, idiotas. Eu acho muito ofensivo esse jeito de falar. Mas o que ele quer dizer é que a internet deu voz nesse sentido. Então eu acho que já que a internet ela faz um papel que é muito bom de certas coisas, mas muito problemático de outras, porque as pessoas acham que porque eu comento, eu sei. E eu vejo, às vezes, assim, existe uma escada de consciência quando você é produtor de conteúdo na internet, né? No começo, eu, professor, li os comentários todos, não sei o que e tal. Eu vou te falar que eu tenho uma das comunidades mais respeitosas da internet. É muito raro aparecer Isso é bom. uma outra coisa assim, São os caras que estão ofensiva. preocupados em neurociência, né? Não são Eu os acho que burrão, chatão. já meio que filtra alguma coisa aí. Mas, cara, você vê certos comentários, às vezes eu vejo vídeo de ciência, eu entro lá num canal bacana que eu gosto, eu vou ver os comentários e eu falo, cara, esse cara precisa voltar 10 casas, assim, no jogo, e que ele tá muito errado e ele não sabe que ele tá errado. Ele não sabe o quanto que ele não sabe, entendeu? E a nossa educação e escolarização, ela não nos prepara para fazer boas perguntas. Ela nos prepara, talvez, para ficar decorando resposta. E talvez esse seja o problema. Talvez você precise de uma educação mais filosófica, no sentido grego da palavra, onde as pessoas estejam mais influenciadas ao quê? Cara, deixa eu questionar, deixa eu usar minha racionalidade. Porque para pensar nisso, o Igor, o Monark. Isso aqui, vamos parar para pensar no microfone? Eu tô falando aqui, o cara tá ouvindo lá, o cara tá no Acre, com o celular na mão, e ele tá me ouvindo. Como isso acontece? O cara chega na casa dele, liga o interruptor e acende a luz. E ele não faz ideia de como isso acontece. É mágica, no fim das contas. No fim das contas. Eu estava dando uma palestra uma vez, uma aula, na verdade. Estava dando uma aula na Casa do Saber. E aí eu estava falando sobre a evolução humana, 70 mil anos atrás, de onde a gente saiu, caçadores e coletores, até os dias de hoje, do ponto de vista do cérebro e tudo mais. E aí um cara levantou a mão e falou, professor, mas a humanidade, hoje ela construiu a física quântica e não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei, cara, o que você quer dizer com humanidade? E construiu a física quântica. Porque assim, você está usando humanidade como potencial humano. Aí eu concordo. Agora, se você usar a humanidade como humanidade, tipo seres humanos, o cara acende o interruptor na casa dele, ele não sabe por que acendeu. O cara pega o celular dele e tá vendo um vídeo agora no YouTube, ele não faz ideia de como aquilo aconteceu. Ou seja, é uma coisa meio mágica mesmo. Sim. Então, aí eu volto ao ponto que eu estava falando antes, que é, hoje o mundo, ele pega e coloca uma cortina em processos, nas complexidades, porque aí fica tudo mais fácil de você consumir, e aí temos empresas que se beneficiam com isso, e tudo bem, eu não estou criticando, acho ótimo, e como disse, o mundo hoje, melhor mundo aí que nós temos, mesmo depois desses 2 anos difíceis aí, e continuamos num ano que certamente vai ser difícil esse ano que está entrando. Mas
O que eu quero dizer é, o cara olha, e aí ele vê um produtor de conteúdo lá e fala, pô, a vida desse cara é fácil. O cara só grava uns vídeos. A gente tava falando disso aqui antes. O cara só grava Pô, tu não uns trabalha vídeos. não? Tu só grava É. os vídeos? É, sentar e conversar. Professor ouvi isso antes da internet, né? Você trabalha ou você só dá aula? Sabe o que eu ia fazer antes de vir pra internet? O quê? Eu era professor de inglês. Aí, ó. Então eu escuto essa